Estamos recebendo o delegado do Nucria, o Dr. Emanuel Brandão. O Nucria é o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes. Vamos tratar aqui do Maio Laranja, essa campanha de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Doutor Emanuel, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da Ilha do Mel FM. Bom dia, meus amigos da Ilha do Mel. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. E já faço a primeira pergunta para a gente tratar do que é o Maio Laranja e qual é a importância dessa campanha. O Maio Laranja é um mês que é dedicado ao combate e à divulgação da questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. E é um mês que não foi escolhido por acaso. Ele se deu em razão do assassinato e do abuso sexual que foi cometido contra uma criança lá do Espírito Santo, que foi violentamente abusada e assassinada, e os seus autores, por serem pessoas influentes naquela sociedade, embora processados, investigados, acabaram saindo impunes de toda essa situação. Então, justamente por isso, se escolheu o maio como o mês de combate a esse tipo de exploração sexual. Bom, e como que o Nucria tem atuado aqui em Paranaguá e no litoral do Paraná durante esse mês agora da campanha Maio Laranja? O Nucria, por se tratar de uma delegacia especializada, ele tem duas frentes de atuação. A primeira é no ramo investigativo, com a investigação e repressão de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, especialmente o crime de abuso sexual e de exploração sexual, como vem acontecendo cada vez de forma mais incisiva pelo Nucria. E a segunda frente é justamente nesse diálogo com a sociedade, em momentos como este, de agora, em que a gente vai até o público, vai até a sociedade, até escolas, até empresas, justamente para conscientizar a respeito dos males que a exploração sexual pode causar, a respeito das formas de violência e das formas de denúncia. E, doutora, a gente tem dados que mostram a realidade aqui da nossa cidade, do litoral, com relação à exploração sexual infantil de adolescentes, aos crimes contra as crianças, levando em consideração também que a gente vive numa cidade portuária, né? Isso. Os dados, infelizmente, eles são um pouco escassos e ocultos, porque a grande maioria desses crimes, eles não são denunciados. Para se ter uma ideia, de acordo com as estatísticas, somente 8,5% dos crimes de abuso sexual em geral, isso eu falo de estupro de vulnerável, importunação, exploração sexual, eles são notificados às autoridades. Então, chega para a gente somente a ponta do iceberg, digamos assim. Mas o que nós podemos dizer aqui de Paranaguá é que ano passado, no Nucria foram instaurados cerca de 70 inquéritos para apurar o crime de estupro de vulnerável e cerca de 10 inquéritos para apurar o crime de exploração sexual, que é um crime menos divulgado e menos denunciado, porque a exploração sexual ela se dá justamente quando o abuso sexual é cometido mediante o pagamento, mediante benefícios, sejam financeiros ou sejam presentes. Então, as denúncias são mais escassas, porque além da própria vítima acreditar que está se beneficiando, quando na verdade ela está sendo vítima de um crime bárbaro, a própria família muitas vezes também é complacente com isso e acaba omitindo toda a situação de violência. Eu quero aproveitar aqui, antes de mais nada, eu que acompanho, até com o Alex também, porque a nossa parceria aqui já é de muitos anos, e a Luísa também no jornalismo, antes lá no JB, a gente acompanha o dia a dia da cidade. E sempre é importante a força policial ter um agente com vontade, ter um agente que se dedique à sua profissão. E eu quero aqui registrar a dedicação do delegado Emanuel Brandão junto ao Nucria. Temos aqui também a doutora Maria Nisa Moreira Nani, que no Nucria fez um grande trabalho. Ela continua como delegada, mas agora é o doutor Emanuel que está na frente do Nucria.
Então, Paranaguá tem sorte nos últimos anos com os 2 bons delegados que tocavam e tocam, né, o Nucria aqui na nossa cidade. Até porque o índice de violência contra adolescentes, contra menores aqui em Paranaguá é muito grande. Agora, doutor Emanuel, no seu dia a dia, e aqui no nosso também, acompanhando só a notícia, mas no seu, com a investigação e a apuração, a grande maioria dos agressores, dos abusadores, está dentro de casa, né? Infelizmente, é essa a nossa realidade, não só aqui de Paranaguá, mas de todo o Brasil, quando se relaciona a crime sexual. Como eu costumo dizer, são agressores, são criminosos que fogem ao perfil normal que a sociedade está acostumada, porque a gente já criou um estereótipo do bandido, na verdade, né? E nessa questão de agressão sexual, são pessoas que passam completamente desapercebidas por toda a sociedade. E a grande maioria, cerca de 90% dos casos desses crimes sexuais são cometidos por pessoas do conhecimento da vítima, por pessoas do seu convívio, geralmente parentes, pais, padrastos, avós, né, tios, cunhados. Então, inclusive mulheres também. Nós temos casos de mulheres como agressoras sexuais e das próprias mães, que muitas vezes, por questão de dependência econômica, de dependência afetiva ou amorosa, acabam por desacreditar a sua filha ou seu filho que é vítima desse crime e obstar a própria investigação. Então, a gente tem muitos casos dos familiares que são complacentes com o próprio crime. Doutor, além dessa complacência, é um crime mais difícil de ser investigado por conta desse grau de parentesco do agressor com a vítima? Eu digo ali a investigação já do crime denunciado. É mais complicada essa investigação? Isso, é um crime muito complicado de investigar. A facilidade que nós temos é que, na grande maioria dos casos, o crime acaba chegando com a autoria já definida. Então, nós não temos um trabalho investigativo de definir quem é o autor. Mas o nosso trabalho maior é da corroboração da verdade à palavra da vítima. Porque, como eu costumo dizer, uma coisa é a vítima chegar sozinha na delegacia dizendo que sofreu alguma violência sexual e o autor ir negando. Então, fica a palavra de um contra a palavra de outro. E o nosso trabalho lá no Nucria é justamente da verdade e da verossimilhança à palavra dessa vítima. Então, a gente coleta depoimento de professores, de familiares, de pessoas a quem ela revelou esse crime, justamente para que essa pessoa ela diga o estado de espírito, o estado de ânimo que essa vítima estava quando revelou o crime. Porque daí ela não vai chegar às portas do judiciário sozinha. Ela vai chegar com todo um aparato atrás dela, confirmando que realmente ela foi vítima desse crime, que ela mudou de comportamento, que ela estava se automutilando, que houve um baixo rendimento escolar a partir do momento em que esse crime aconteceu, que ela estava tendo crise de pânico, que quando contou estava chorando, estava desesperada. Então tudo isso vai dar verdade à palavra da vítima, porque na grande maioria desses casos não existem testemunhas presenciais, está no ambiente somente a vítima e o autor, e esse crime aconteceu dentro da própria casa. Então é um crime que não conta com filmagem, não conta com testemunhas, e nosso trabalho é justamente isso, dar verdade à palavra da vítima, inclusive identificar também casos de falsas denúncias, porque infelizmente isso também acontece. E, doutor, quais são as ações preventivas que o Nucria toma com relação à sociedade, escolas, né, ao público-alvo no geral, para evitar que esse tipo de crime continue acontecendo? Isso. Nossas ações preventivas elas ocorrem durante todo o ano e no mês de maio elas se intensificam. Esse crime de exploração sexual, de abuso sexual, é um crime que já está quase que cultural aqui na sociedade brasileira, que já vem acontecendo de muito tempo. Então, além da atividade investigativa, nós atuamos também na questão da divulgação das formas de violência, da divulgação da forma de denúncia e também no trabalho de conscientização, justamente porque o que é cultural somente se muda ao longo dos anos e através de um trabalho de conscientização.
Então o Nucria, junto com toda a rede de proteção aqui de Paranaguá, faz todo esse trabalho justamente buscando mudar essa cultura do abuso e da exploração sexual de adolescentes, que é um trabalho a longo prazo. Delegado Emanuel Brandão, nosso entrevistado de hoje aqui do Rede Notícias, tratando sobre o Maio Laranja. Doutor Emanuel, que sinais então podem indicar que uma criança ou um adolescente está sendo vítima de abuso? Os sinais, eles são os mais variados possíveis. Depende muito de cada vítima. Mas o que a gente observa no perfil das vítimas que chegam até o Nucria é uma mudança de comportamento. Então, aquela criança, aquela jovem que era desinibida, que era extrovertida, ela passa a se trancar mais no quarto. Uma criança muito jovem não deixa o pai, a mãe, trocar fralda direito. Quando vai lavar a genitália, ela fica com medo, fica se assustando, passa a ter pesadelos, ela muda de comportamento, fica sem comer direito. Se é uma criança que já está no estágio mais desenvolvido, no sentido, digamos, de deixar de chupar chupeta, dormir com ursinho, essas coisas, ela tem uma regressão no seu avanço normal, né, de criação. Então ela volta a chupar chupeta, a chupar dedo, a fazer xixi na calça. Então tem que voltar a usar fralda. Para meninas ou meninos mais velhos um pouco, acontece o quê? Eles começam a ter crise de pânico, a ficar cada vez mais isolados nos seus quartos. Uma criança, digamos, que gostava muito de ir na casa de algum parente, de algum amigo, do nada ela deixa de ir, ela deixa de gostar de determinada pessoa. Se é dentro de casa, o abuso que acontece, ela faz tudo para fazer atividades fora de casa, então ela passa a frequentar mais tempo o colégio, a casa de vizinhos, só volta para casa quando realmente é necessário. Nós temos muitos casos de crianças e adolescentes que se automutilam, que tentam suicídio, que têm crises de pânico na escola. E lembrando que isso não são sinais objetivos de um abuso sexual, são sinais indicativos, que demandam toda uma avaliação por parte dos familiares, uma conversa constante, um diálogo, para ver se essa vítima revela alguma coisa. Porque, como falou, esses sinais não são concretos de abuso sexual, né? Mas já para abrir os olhos dos familiares. Doutor, e quando essa vítima toma a coragem, denuncia, existe, né, toda a investigação, enfim, depois dessa denúncia, existe algum tipo de suporte, de apoio psicológico, jurídico que essas vítimas recebem? Existe sim. Aqui em Paranaguá, a rede de proteção ela é muito atuante nesse sentido. Então, a partir do momento que é revelado um crime de ordem sexual, seja na delegacia, seja no conselho tutelar ou na própria escola, essa vítima ela é encaminhada para o CAICAV, que é um centro de atendimento integrado de criança e adolescente vítima de violência. Funciona aqui na cidade de Paranaguá. Foi o primeiro centro criado aqui no Paraná e o segundo do Brasil. Lá funcionam 3 secretarias: a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação e a antiga Secretaria de Assistência Social. E tem profissionais dessas secretarias, então tem médico, enfermeiro, pedagogo, psicólogo, que faz toda uma avaliação e um suporte a essa vítima. E, digamos, se for uma vítima que esteja em situação de vulnerabilidade social, eles buscam encaminhar essa família para algum programa de assistência social. Se precisar de casa, tem a Casa da Mulher Parnanguara, que faz esse primeiro acolhimento. Precisar de tratamento psicológico, eles fazem um encaminhamento, e lá mesmo agora está se tentando desenvolver também que faça o acompanhamento psicológico. Então a vítima tem todo um suporte. Com relação ao suporte jurídico, ela pode ser auxiliada pela Defensoria Pública, que faz um atendimento gratuito, e pode também ser auxiliada pelo NEDIGE, que é um núcleo aqui da Faculdade Estadual do Paraná. A Unespar. Unespar, isso, que funciona aqui, que também faz todo esse trabalho de proteção. Então, além dela representar a vítima no inquérito ou no processo criminal, também faz a regulamentação de guarda, se for necessário, a questão do acolhimento. Então, aqui em Paranaguá, a vítima realmente ela sai bem acolhida.
Bom, doutor, tem uma pergunta aqui com relação a denúncias, né, que a população pode fazer para o Nucria. Qual que é o caminho, qual que é o procedimento para realizar essas denúncias em casos de suspeita de violência contra crianças ou adolescentes? Os canais de denúncia, eles são os mais diversos possíveis. E sendo o caso de flagrante, ou seja, daquele crime que está acontecendo, o que acabou de acontecer, o caminho mais indicado é acionar a Polícia Militar ou a Guarda Municipal. Em sendo um crime que já aconteceu, né, há certo tempo e que foi revelado somente agora, a parte pode, juntamente a vítima, juntamente com o responsável, qualquer familiar ou até algum amigo que seja maior de idade, pode comparecer à delegacia de polícia para registrar esse boletim de ocorrência lá no local, pode revelar, digamos, na escola, e a escola vai fazer o encaminhamento dessa denúncia para a gente, para o Conselho Tutelar, pode denunciar no Conselho Tutelar e, no último caso, pode denunciar ainda para o Disque 100, que é um canal anônimo de denúncia que funciona lá em Brasília. Então, quem denunciar, nos denuncie com o máximo de informações possíveis, porque essa pessoa que atender lá em Brasília vai depois nos encaminhar um relatório dessa denúncia, né, com o nome da vítima, com o endereço e com a espécie de violência que teria sido praticada, e o Nucria, na mesma semana que recebe essa denúncia, já vai até o local fazer uma averiguação da sua procedência ou não. Então, os canais de denúncia são os mais variados possíveis, e sempre lembrando que o Disque 100 é um canal anônimo de denúncia. A gente, quando recebe essa informação, nós não recebemos o nome, nem o telefone e nenhum outro dado do denunciante. Doutor, e com relação efetivamente a campanha Maio Laranja que está acontecendo, qual que é a programação dessa semana, né? Vocês estão intensificando então as ações de conscientização, de prevenção. O que você pode falar sobre a programação de hoje, dos próximos dias, como que a sociedade pode se envolver também nessas ações? As ações já foram as mais variadas possíveis. Essa semana nós já fomos a empresas portuárias, como a Ogmo, a PASA, comparecemos lá juntamente com o pessoal da assistência social para fazer conversa com os funcionários dessa empresa, com os portuários, né, justamente para conscientizar esse público dos males da exploração sexual e das formas de denúncia e de identificação. Nós também fizemos panfletagem no centro da cidade essa semana. Hoje estava programada uma visita para a empresa Delta, também para essa questão da divulgação. Às 14h vai ter uma blitz ali na Praça dos Leões, ali em frente, naquele sinal em frente à prefeitura, em que a gente vai entregar panfletos e conscientizar também os motoristas da cidade. Nós já fomos em escolas, como foi o caso da Escola Nascimento Júnior, essa semana que nós fizemos uma conversa com os pais e com os alunos. Fomos até Morretes também conversar com a rede de proteção. E para os próximos dias, né, além dessa blitz que vai ter hoje na praça, né, lembrando que não é uma blitz de fiscalização, pessoal, é uma blitz de conscientização. A viatura da Polícia Civil vai sair correndo, né? Não precisa, né, doutor? Não precisa, é para entregar panfletos, tá? Então nós estamos também organizando visitas a escolas na próxima semana e inclusive também em Morretes, para ter uma conversa com a rede de proteção, para falar do trabalho do Nucria, das formas de prevenção e de acolhimento dessa vítima. O doutor Emanuel citou agora Morretes, o delegado André Silva, lá de Morretes, inaugurou agora essa semana, né, uma sala para esse atendimento lá na delegacia. Inclusive a gente vai fazer lá uma visita na delegacia para mostrar essa estrutura também para atendimento de crianças, para atendimento de mães, de adolescentes. Essa estrutura foi inaugurada lá na delegacia de Morretes. Então, um abraço também, bom dia aí para o delegado André Rosa Silva, que faz um baita de um trabalho lá na delegacia de Morretes, com essa estrutura agora para esse atendimento também especializado, que faz a grande diferença também, né, doutora? O acolhimento dessa criança, desse adolescente, no momento da denúncia, né? Faz muita diferença. Quem é de fora, às vezes, não tem noção da diferença que faz, digamos, uma brinquedoteca, uma sala mais acolhedora numa delegacia.
porque a vítima e os seus familiares, quando chegam lá, eles chegam em situação de completa vulnerabilidade, né? Então, se deram conta do crime que aconteceu naquele momento, os familiares, a vítima chega envergonhada. Então, a partir do momento que ela é bem recebida numa delegacia, isso faz toda a diferença. A gente tem muitos casos aqui em Paranaguá de crianças que chegam devastadas na delegacia. A partir do momento em que a gente recebe essas crianças com uma brinquedoteca, com brinquedos, com joguinhos, com desenho, a gente dá adesivo da polícia, que elas colam distintivo no peito, temos os ônibus da polícia que elas montam lá, brinquedos, a gente dá lanche, dá uma balinha, dá chocolate, dá biscoito, elas saem de lá muito melhor do que entraram, né? E esse é o nosso objetivo. Inclusive já teve campanhas aqui com o próprio Alex, né, através do Rotary lá, ele viu como funciona nosso trabalho, e inclusive na delegacia nós recebemos doações, pessoal, também de brinquedos, de jogos, de desenhos, de livros, justamente para colocar lá na brinquedoteca, porque essas crianças que chegam, se elas gostam de alguma coisa, elas podem levar, não precisam deixar lá. Então a gente sempre gosta de ter um pouco a mais de brinquedo guardado, porque daí a gente vai repondo. Então quem tiver doação também, é só chegar na delegacia e deixar que nós damos o encaminhamento para essas crianças. Bom, nós queremos agradecer ao Dr. Emanuel Brandão, delegado do Nucria, falando desse tema importantíssimo que é o Maio Laranja. E para a gente fechar, doutor, qual é a mensagem que você pode deixar aos pais, aos responsáveis, para a comunidade de uma forma geral, neste Maio Laranja? Muito obrigado pelo convite também, né, a vocês. É muito importante a gente falar desse tema. É um tema mais delicado, né, um pouco mais sério, mas é uma coisa necessária. E aos pais, aos ouvintes aqui da Rádio Ilha do Mel, o que eu posso deixar de recado é justamente esse, que fiquem atentos aos seus filhos, olhem os sinais, conversem com eles, tenham confiança dos seus filhos, para eles saberem que nos senhores eles veem uma figura de proteção e que eles têm liberdade de contar qualquer violência em que estejam sofrendo. E mesmo tendo esse cuidado, esse olhar mais atento, deixem seus filhos serem crianças, serem adolescentes também, porque hoje a gente está numa fase que é todo mundo tão atento a isso que às vezes a gente acaba colocando o jovem numa redoma, né, e acaba protegendo excessivamente e não prepara esse jovem para a vida. Então, ao mesmo tempo que a gente deve ter esse olhar atento, deve ter esse cuidado, deixemos os jovens também ser jovens, né? Rede Notícias. A notícia como ela é.